Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Ateliê Erika Guimarães, hoje com a coleção Papai Campeão. É uma coleção voltada para o público masculino, mas vocês também podem estar fazendo ela voltada para o público feminino. Ela é composta de 5 peças. A peça principal é essa peça daqui, que é a bolsa esportiva. Ela cabe tênis ou chuteira, cabe também troca de roupa, itens de higiene pessoal. Tem também o porta-chuteiras. O porta-chuteiras ele é mais baixo, tá? Cabe a chuteira, cabe também carteira, celular e outros objetos. E tem também a bolsa para academia, que é uma bolsa maior do que essa daqui e que também serve como bolsa de viagem. Temos também a nécessaire no tamanho G, que é utilizada para o dia a dia, que você também pode estar trazendo na proposta de porta-maquiagem. Tem também a nécessaire no tamanho P, e todas essas 5 modelagens, elas estão por apenas R$ 15. O link para a compra está aqui na descrição do vídeo. Essa peça, gente, ela tem uma abertura ampla da tampa. Dentro você pode estar colocando bolsos. Tem também o bolso frontal, ótimo para colocar celular, carteira. E aqui atrás, se você desejar, você pode estar acrescentando um bolso também, tá? A bolsa esportiva, ela pode ser utilizada tanto com alça tiracolo, tanto quanto com a alça de mão. E são peças, gente, vendáveis, peças que vendem o ano inteiro, tanto para o público masculino quanto para o público feminino. Lembrando que a modelagem está por apenas R$ 15, ou seja, cada modelagem vai sair por apenas R$ 3. Está num valor maravilhoso, então não perca esse valor de lançamento, tá bom? O link para a compra está aqui na descrição do vídeo. Então, já me segue aqui no canal para não perder as novidades. Me segue também lá no Instagram, porque eu quero muito ver como ficou a sua peça. Agora, sem mais demoras, vamos para a aula. Vamos iniciar a nossa aula. Aqui eu vou estar fazendo a nécessaire, mas é do mesmo jeitinho, tá bom? A única diferença que vai ter da nécessaire para o porta-chuteira ou para a bolsa de academia vai ser a alça, mas isso eu vou estar explicando direitinho para vocês. Eu achei melhor fazer a nécessaire porque aqui eu não tenho muito espaço, então fica melhor para vocês estarem visualizando, tá certo? E aqui eu quero iniciar fazendo uma observação em relação aos materiais. Eu estou utilizando o Curvindum, né? Deixa eu pegar aqui um pedacinho dele para vocês verem como ele é. Ele é com fundo em malha. Esse aqui é bem molinho, a gramatura dele é bem molinha mesmo. Vocês verem que ele nem tem tanta memória assim. Tá vendo? A gente aperta ele não fica vincado. E aí eu estou utilizando ele dublado no Nylon 600. Só que o Nylon 600 que eu estou usando aqui é um que eu utilizo para sublimação. Quando a gente sublima, às vezes, né, acontece de manchar, de borrar. E aí eu utilizo essas peças para estar dublando os materiais, tá? Eu tô sem cola, então eu passei uma costurinha na beirada e dublei as minhas peças. Todas as peças aqui, elas estão dubladas. Eu creio que com exceção vai ser a alça, mas eu vou explicando para vocês no decorrer da nossa aula, tá bom? Agora vamos para uma observação muito importante. A parte da frente das costas, ela deve ser cortada espelhada. Como assim, Érica? Você vai chegar lá no seu material, você vai riscar ela assim, depois você vai virar e vai riscar ela assim. É muito importante que fique assim, espelhado. Tá vendo? A curvinha maior para um lado, a curvinha maior para o outro, e quando a gente juntar aqui frente e costas, ele vai ficar certinho, tá certo? Agora vamos para uma outra observação, que foi até bom acontecer comigo, porque se acontecer com vocês, vocês já vão saber como resolver. A modelagem, ela vai assim. Então, a parte da frente, ela deve ficar
assim na sua peça. Então, quando você for recortar, vamos supor que você vai riscar ele. Você vai riscar ele na parte de cima do seu material. Caso você risque na parte de baixo, você vai colocar a sua modelagem assim, ao contrário, tá bom? Porque aí quando a gente desvirar, né, colocar o lado direito, ele vai ficar do lado certinho que a gente deseja. Só que aconteceu, quando eu fui riscar, eu não observei isso. E aí o que foi que eu fiz? Ao invés de eu riscar na frente, dele ficar certinho e eu só colocar aqui, eu cortei ele na parte de trás. Então, como eu cortei ele na parte de trás, quando ele virou, ele ficou ao contrário. Ao invés da curva ficar para o lado direito, a curva ficou para o lado esquerdo. Mas não tem problema nenhum. A única diferença vai ser na hora da gente marcar no nosso material, que eu já vou até deixar marcado aqui. Temos essa modelagem aqui, que é marcação, né, para a costura do bolso frontal. Isso aqui vocês não vão recortar nada, vai servir apenas para marcar. E aí o que que acontece? Se eu fiz a modelagem para o meu bolso ficar com a curva para o lado, o correto seria eu posicionar aqui e riscar desse lado. Mas como eu acabei, né, cortando e deixando a curva para o lado esquerdo, o que é que eu vou fazer? Na hora de eu marcar, eu vou simplesmente virar esse molde ao contrário. E aí eu vou posicionar ele. Ó, agora tem outra observação aqui. Tá vendo? As duas curvas, elas têm que estar para o mesmo lado. Então, isso significa que essa parte aqui não vai ser da frente, essa parte aqui vai ser das costas. E aí eu vou pegar aqui essa modelagem que está casando com o lado que vai ficar o meu bolso, tá vendo? E vou colocar aqui. Ah, Érica, mas eu fiz como você falou. Eu marquei do lado direito do sintético e o meu bolso, que é esse aqui, ele ficou para o lado direito. Pronto, você vai utilizar a modelagem para o mesmo lado. E aí aqui, reparem, tá certo? Não, a curva está para o lado de cá. Então, se eu fiz ele corretamente, a minha curva não é aquela. A minha curva correta é essa daqui. E o outro vai ser a parte das costas. Entendeu? Alguma dúvida até aí? Se tiver alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Que eu dou um jeitinho de entrar em contato com vocês, faço até um vídeo, mostro, mas não saia dessa aula com dúvida, tá certo? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, o meu bolso ele está ao contrário, né? A curva ficou virada para a esquerda, então eu tenho que pegar o lado que a curva ficou para o mesmo lado do meu bolso, para a esquerda. Agora eu vou pegar aqui o meu molde, que o correto seria assim, só que como eu botei a curva para a esquerda, eu vou ter que desvirar ele para ficar para o mesmo lado. E aí eu vou posicionar essa modelagem aqui embaixo. Posiciono ela para ficar retinha aqui na parte de baixo e retinha aqui na lateral, tá? Ele tem que casar com a lateral e casar com a parte aqui de baixo. Ajeita direitinho, pronto, aqui ficou ok. Eu vou pegar um clipezinho para segurar, para ele não sair do lugar. Se você preferir, pode estar utilizando uma fita. Pronto, tá certinho aqui. Agora eu vou pegar aqui o material que eu vou estar utilizando para marcar. É o giz, esse aqui é o giz panda, tá? É aquele que apaga com ferro. Mas se você tiver alguma caneta para sintético ou outro material que você utilize para marcar, pode estar utilizando também.
Ó, já marquei. E eu vou deixar reservado e vou deixar com essa modelagem na frente, tá? Para não acabar confundindo. E agora eu vou pegar aqui a parte do meu bolso frontal, esse aqui que eu cortei ao contrário. Vou pegar também o meu forro, e é muito importante também isso aqui. O forro, ele é cortado ao contrário. Vamos lá. Se eu recortei a minha modelagem assim, né, o direito para cá, o direito do meu forro ele tem que estar pro outro lado. Então, logo, eu vou cortar ele ao contrário, tá bom? Eu vou até colocar aqui que o forro maior, você vai cortar ele espelhado. Tá bom? São observações que eu tô colocando e vou passar para a modelagem final de vocês. Pronto? Agora, o que é que eu vou fazer? Aqui, eu vou estar utilizando como estruturador apenas o nylon 600. Mas a modelagem, ela vai com a modelagem para estrutura, que você gosta de utilizar, vamos supor, o emborrachado, gosta de colar emborrachado atrás do seu sintético, não se preocupe. Para essa parte aqui do bolso, vai ter a modelagem do estruturador do bolso. Beleza? Aqui eu não vou estar utilizando. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou levar para a máquina de costura e vou prender esse forro em volta. Caso você utilize o estruturador flutuante, que é aquele estruturador que você não vai colar aqui na parte de trás, você vai fazer o seguinte, preste atenção. Você vai costurar aqui a beiradinha em volta. Quando chegar aqui, essa parte vai estar aberta. É só você encaixar o estruturador e fechar, tá bom? Mas aqui, como eu estou dizendo, eu não vou fazer, vou deixar desse mesmo jeitinho aqui. Então, eu vou prender esse forro no meu bolso e já venho. Forro preso, já recortei também a sobra. Agora eu vou pegar o vivo. O vivo aqui eu vou estar utilizando o vivo encapado, tá? É bem simples de encapar. E vamos para a máquina. Aqui o que é que eu vou fazer? Como eu estou utilizando o vivo encapado, eu já descosturei aqui. Vou deixar cerca de 2 centímetros. E vou recortar. Pronto. Agora, se você for fazer com o vivo pronto, você vai fazer o seguinte, você vai marcar os 2 centímetros, vai dar um pique nesse vivo e vai virar ele para cá e vai iniciar a sua costura. Dá uma costuradinha também na beirada. E eu vou mostrar para vocês como deve ficar. Eu vou recortar a sobra. Essa parte daqui, ela tem que estar costurada, tá bom? Essa parte que a gente recortou. Vou mostrar para vocês aqui embaixo. Aqui embaixo, apenas a costura que eu fiz do vivo, tá vendo? Já costurou junto. Aqui, não. Aqui, quando eu costurei, não tinha costurado. Então, eu fui, passei na beiradinha e fiz uma costura segurando. É muito importante que fique essa pontinha aqui presa, tá bom? Isso vai garantir que o seu vivo não saia do lugar. Mas aqui, como eu estou utilizando o vivo encapado, eu vou simplesmente posicionar ele aqui, que eu já tirei, né, aquela sobrinha que eu precisava, e vou iniciar a minha costura. E aí o segredo do vivo é sempre colocar a beiradinha com beiradinha. Não precisa pressa, vai fazendo aí com calma. Agora chegou aqui no final, eu vou recortar a sobra.
Vou abrir novamente aqui. Vou recortar cerca de 2 centímetros. E vou finalizar a aplicação do meu vídeo. Pronto. Peguei aqui o meu zíper. Eu vou estar utilizando zíper de metro para estar fazendo essa peça. E eu vou deixar até uma dica aqui para vocês. Como eu gosto muito de utilizar o zíper de metro, o que é que eu faço? Eu sempre deixo um cursor para eu vir puxando. Porque geralmente a gente só vê que está com problema depois que a gente coloca o cursor. Então eu sempre deixo o cursor no meu zíper de metro para poder evitar, né, que eu utilize um zíper que esteja quebrado. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar frente do meu zíper, com frente aqui do material. Vou deixar uma sobrinha aqui embaixo de cerca de 2 dedos e vou iniciar a costura do meu zíper. Aqui eu vou aproveitar e já vou costurar também o meu viés. Mas caso você seja iniciante e prefira, você pode estar costurando separado, tá bom? Mas eu vou estar mostrando aqui para vocês como eu gosto de fazer. Eu gosto mais de costurar ele ao contrário, tá? Eu me sinto mais segura costurando ele assim. Mas se você preferir, você pode costurar também ele assim, tá certo? Então eu vou colocar aqui do jeito que eu gosto de costurar, que é o zíper embaixo, o material por cima. Vou pegar aqui o meu viés, que eu já separei aqui para acabamento, e vou colocar a frente do viés com as costas do meu zíper. Vou trazer aqui para a máquina. Vou deixar aqui uma sobra de zíper ali no início. Vou colocar aqui e vou iniciar a minha costura. Eu vou trocar a cor da minha linha, porque o meu forro ele não é preto. Eu estou utilizando o forro cor de areia, tá certo? Pronto, já troquei aqui a minha linha para ficar da mesma cor do forro. Estou utilizando aqui a minha transparente. E agora eu vou vir fazendo a costura. Vou posicionando aqui o zíper e o meu viés. Chegando aqui no final do retrocesso, recorto a sobra, deixando um pedacinho, tá? Sobrando. E agora, olha como fica mais simples para poder terminar. É só você puxar o viés para cá. E agora é só dobrar aqui o viés para poder fazer o acabamento. Só vim dobrando. Aqui eu tô trazendo a sugestão da peça masculina, mas ela pode ser também uma peça feminina, tá bom?
Pronto, já costurei o viés. Olha esse acabamento, que lindo. Que fica, não vai atrapalhar o zíper em nada. E agora eu vou pegar o cursor. O cursor, ele vai entrar aqui na parte de baixo. Pronto. Coloquei aqui o cursor corretinho. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma régua. Deixa eu ver aqui onde está a minha régua pequena. Minha régua aqui tá grandona. Não vi aqui a pequena não, vai ser a grande mesmo. E aí o que que a gente vai fazer? Gente, a minha régua ela veio quebrada, tá? E aí eu não quis devolver, eu colei. E aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar a minha régua rente aqui a parte do bolso embaixo. Tá vendo aqui? Coloco ela retinha. Deixo o zíper aqui também certinho. E vou marcar. Deixa eu ver se eu marquei certo. Marquei certinho. Aqui a mesma coisa. Você vai colocar ele aqui retinho. E vai marcar aqui. Agora, eu vou pegar lá aquela parte onde a gente marcou o bolso, onde a gente vai prender. A gente vai prender esse bolso aqui. E agora chegou a hora da gente costurar ele. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui. Tá vendo a marcação que a gente fez? Só que a minha marcação ela inicia daqui. Esse giz ele tá pra fora. E aí você vai encostar na marcação que você fez. Pronto, já troquei aqui meu calcador, troquei também a linha, que essa parte aqui é preta, e o transparente no preto ele mostra muito. Aí já posicionei aqui certinho, como eu expliquei para vocês. Deixa eu mostrar aqui de perto. E aí eu vou colocar a minha marcação, e essa parte aqui na marcação que eu fiz. E agora vou iniciar a costura. Vou passar uma costura na beirada primeiro. Deixa eu levar esse cursor pra lá. Se você preferir, você pode até colocar o seu cursor após, tá? Eu que já preferi já adiantar aqui. Não puxe o zíper, você vem acomodando ele. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui para facilitar na hora da costura. E aí chega aqui na curva, olha como eu tô indo, ó, pontinho com pontinho. Pontinho com pontinho. Já até abriu ali. Fica mais fácil. Ó, ponto e ponto. E tô fazendo a costura na beiradinha, tá? Aqui ainda não é a costura definitiva, não. E aí eu venho trazendo aqui o meu zíper. Se você preferir, você pode até levantar. Levanta essa parte daqui, que aí o zíper ele fica reto. Porque como é curva, ele acaba ficando em pezinho. Então assim, ele fica reto. Pronto. Agora, eu vou fazer a costura definitiva. Por que eu fiz primeiro na beiradinha? Porque fica mais prático de você costurar o zíper. Aí agora que ele já tá preso, fica mais fácil da gente fazer
a costura definitiva. Eu parei aqui porque a linha da bobina, ela partiu. E olha como eu estou utilizando uma linha da própria cor do zíper. Isso vai ajudar também no acabamento, porque a gente não vai colocar nenhum acabamento aqui. O zíper já é o acabamento. Aí quando chega aqui, eu venho levantando para deixar esse zíper reto. Aqui eu vou ter que puxar esse cursor cá para baixo. Tá vendo a importância de deixar uma sobra boa aqui embaixo? Deixe em cerca de 2,5 a 3 centímetros, tá bom? Pronto. Agora eu vou puxar aqui. Vou fechar. Eu tive que deixar ele aberto. Agora eu vou encaixar o meu cursor novamente. Que tem que estar de um lado do zíper, tem que estar do outro, tá bom? Pronto, já coloquei. Esse bolso aqui, ele já está costurado. Agora, eu vou posicionar esse bolso aqui embaixo, tá? Posiciona ele direitinho. Aqui do lado também tem que ficar retinho. E eu vou passar uma costura prendendo. Essa costura tem que ser na beiradinha. E aí a gente já ajeita ele aqui, faz a costura até próxima ao vivo e ao zíper, que a gente ainda vai arrumar ele aqui. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Posiciono aqui, beiradinha com beiradinha. E venho prendendo esse bolso aqui embaixo. Quando chega aqui, a gente está aqui pelo lado direito, não está na parte do avesso, a gente vai colocar esse vivo virado para lá. A parte do viés, ela vai ficar virada para o lado do zíper, tá? Temos a parte aqui embaixo do viés, e você vai posicionar ele virado para lá, e o vivo vai ser virado para lá. Vivo virado para cima, né? E o viés virado para baixo, o viés para o lado do cursor, ou do zíper, tá? E eu vou passar aqui a costura aqui por cima, só prendendo. E do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. O viés, ele vai ficar virado. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês, que fica mais fácil aqui. O viés, tá vendo? Ele vai ficar virado para cá. O vivo vai ficar virado para cá. E a gente agora vai arrumar o nosso zíper. O dentinho ele tem que ficar virado assim para cima. Ajeita o vivo também. E aqui a gente dá uma costura prendendo. Ó, o zíper saiu do lugar. Tá vendo porque a importância da costura ser na beirada? Eu vou começar de cá de trás. Acho que vai ser melhor. Pronto, agora ficou arrumadinho. Agora eu vou recortar a sobra do zíper. Vou recortar a sobra também aqui embaixo. E agora a gente vai selar esse zíper para não desfiar.
E a nossa parte da frente, ela já está ok. Agora a gente vai para o nosso bolso da nossa tampa, tá bom? Que vai ser o bolso, no caso do canal do zíper. Aqui eu já peguei o meu bolso, já recortei uma vez no principal e uma vez no forro. Já vou colocar aqui, frente do meu forro virado para baixo, vou colocar aqui a parte da tampa, que eu dublei também no nylon, né, 600, e vou colocar frente com frente. Aqui, mais uma vez, eu não vou colocar nenhum outro tipo de estruturador, mas se você quiser, esse é o momento. Se quiser colar aqui atrás, se quiser depois encaixar, tá bom? Esse é o momento. Aqui eu tô só com a tampa, mas vocês também vão receber o estruturador da tampa, ok? E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no bolso. Eu vou prender essa tampa aqui. Vou recortar a sobra. Vou achar o meio aqui na parte de baixo. E aí a gente vem colocando aqui, ó, beiradinha com beiradinha, tem curva ali. E vamos achar o meio também na parte de cima. Agora eu vou pegar o meu vivo. E mais uma vez eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez lá no nosso bolso. Eu vou recortar cerca de 2 centímetros. Antes de costurar o vivo, vou fazer uma observação aqui com vocês. Essa peça aqui, ela é uma nécessaire. Então, vamos supor que você queira fazer uma nécessaire para o público feminino e que seja, vamos supor que seja um porta-maquiagem. Você pode colocar um bolsinho aqui, porta-pincel, ou se você quiser, você pode colocar um bolsinho aqui para colocar outros itens de maquiagem. E também, tanto faz com porta-chuteira ou também a bolsa de academia, essa tampa ela vai ser maior. Então, dá para você aproveitar essa tampa aqui para colocar um bolso com zíper. Então, vai ser de acordo com a sua criatividade, tá certo? E eu quero ver essa criatividade de vocês, viu? Já segue aí no Instagram. E assim que fizer a peça de vocês, me marque, que eu quero muito ver como ficou, tá? Quero ver as ideias que vocês trouxeram para a peça, as propostas. Agora eu vou costurar aqui o meu vivo. E aí, do mesmo jeito que a gente fez lá na frente, tá? A bobina tirou o dia para me trollar, né? Mas já ajeitei ali, já adiantei para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. O meu vivo saiu um pouquinho. Percebi que ele saiu, então venho, desmancho. E venho fazendo certo. Ó, eu gosto sempre de deixar um dedinho aqui, porque ele limita, né? Eu empurro o vivo pro meu dedinho aqui, ele vai segurando o vivo e mantendo ele no lugar. Agora eu vou recortar aqui a sobra.
Desmancho aqui. Cuidado para não cortar o material. Agora, mais uma vez, eu vou pegar o zíper. Não se preocupem, vai estar o tamanho de zíper, tudo bonitinho na modelagem de vocês, tá bom? Eu aqui que não, como eu trabalho com zíper de metro, eu não vejo necessidade de estar recortando o tamanho correto. Aqui eu já vou deixando aqui a sobra que eu preciso. Opa, costura do outro lado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar um pedaço de viés. Aqui eu estou utilizando o viés do próprio material. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar frente do viés com costas do zíper. Vou deixar ali a sobra que eu preciso de zíper. E vou iniciar a minha costura. Se você preferir, você que é iniciante, você pode clipar. Aqui eu já vou costurando direto. Aí eu vou ter que trocar. O ruim da gente trabalhar com duas cores, né, de material é que a gente tem que ficar toda hora trocando a linha. Se eu costurar com essa linha preta, não vai ficar legal. Eu gosto bastante dessa cor de forro. É um begezinho, só que aonde eu compro, eles vendem ele como cor de areia, tá? O nylon 70 emborrachado. E agora eu vou recortar aqui ó, a sobra do zíper. Vou recortar também aqui a sobra do viés. E agora tem um detalhe muito importante. A gente vai ter que passar a marcação do meio pro zíper. Aí eu vou dar uma dobradinha aqui no meu viés. Deixar ele assim, para poder eu ter acesso ao zíper e ter acesso à marcação que eu fiz aqui do meio. E aí é bem simples. É só você pegar a sua régua. Gente, eu separei essa régua aqui antes de iniciar a aula e a régua sumiu. E aí você posiciona ali na marcação do meio e passa essa marcação pro zíper. Confere direitinho, tá? Se quiser também você pode dobrar até o zíper aqui, trazer para cá, marcar. Deixa eu ver se casou o meio, casou. Agora eu vou fazer o acabamento do viés, que é só puxar ele todo para cá. Recorta as sobras de linha. E agora é só dobrar, dobrar novamente. Pronto, já desvirei aqui. Não esqueçam de fazer a marcação, tá certo? Agora eu vou colocar o cursor. Aqui eu vou estar utilizando 2 cursor, mas você pode estar utilizando apenas um.
bom? Pronto, foi. Cursor colocado. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui na ponta e vou costurar. Isso para evitar que esse cursor ele saia daqui, tá bom? Agora a gente vai pegar a lateral da tampa, que eu já cortei aqui uma vez no forro, uma vez no principal e uma vez no forro maior. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Já dublei e vou passar uma costurinha prendendo essa parte aqui no forro. Também vai ter a modelagem da estrutura, tá bom? Que aí facilita a vida de quem utiliza. Vamos dobrar ao meio. Vamos achar o meio tanto aqui na parte de cima, quanto na parte de baixo. Agora a gente vai abrir o zíper para deixar essa parte daqui livre para ficar mais fácil da gente costurar, certo? E aí o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui o meu viés, vou medir ele aqui, vou deixar ele com sobra. A gente tem que deixar o acabamento. Vou achar o meio desse meu viés. E aí eu vou colocar frente do viés com costas do zíper e vou colocar naquela marcação que a gente fez lá. Pronto. E agora eu vou colocar aqui na marcação também da minha lateral. E agora a gente vai fazer uma costura. A primeira costura a gente vai fazer na beirada. Faz na beiradinha, com beiradinha. E vem, beiradinha, com beiradinha. E vem, beiradinha, com beiradinha. E vai até a beiradinha aqui. Retrocesso. Agora a gente vai costurar o outro lado. O outro lado, para ficar mais prático, eu vou virar aqui. E vou costurar ao contrário. E a mesma coisa, eu vou fazer uma costura na beirada. E aí eu vou vir trazendo o meu viés junto com o meu zíper. Olha como eu tô fazendo. Não estica o zíper, tá bom? Só vem ajeitando ele, ó. Um pontinho, um pontinho, um pontinho. Um pontinho. Pronto. Chegou aqui na beirada. Agora eu vou fechar e vou conferir, ver se tá certinho, antes da gente fazer a costura definitiva. Deixa eu segurar aqui. Pronto. Certinho.
Não teve nenhum problema, tá vendo? Agora eu vou abrir novamente e vou fazer a costura definitiva. Só que aí eu vou vir de cá da ponta, ajeita direitinho o seu zíper. E vem fazendo a sua costura. Então, a costura mais pra dentro. Ajeita o zíper. Ó, levanta essa parte daqui, que você já costurou, para que esse zíper, ele não fique virado para cima, para que ele fique reto. É só você vir levantando a parte aqui de trás. Chegar no final, você dá retrocesso. Agora eu vou colocar esse viés cá para trás. Vou dobrar e vou dobrar e vou fazer o acabamento. Por isso que a gente deve fechar lá no início, para que o zíper não venha sair do lugar, a gente não precisa ficar com aquele processo de estar colocando o zíper. E aí aqui eu vou arrumando o meu viés. Embaixo vá arrumando o zíper também. A gente tem que ter muito cuidado também com o zíper na parte de baixo. Vem dobrando o viés. Olha direitinho. Pronto, pensei que eu tinha passado por cima do zíper. Agora eu vou recortar aqui a sobra do viés. Muito cuidado para não cortar o zíper. Deixa eu ver assim pra cima e recorto. Pronto, essa parte aqui a gente já fez a costura, já tá ok. Cuidado para não cortar o zíper, tá certo? Então, agora eu vou pegar a trava, que é a parte que vai aqui na parte de baixo. Já peguei aqui a trava do canal do zíper. Já recortei o forro aqui maior. O tamanho da trava vai estar escrito na modelagem, tá bom? Na modelagem da tampa, eu vou colocar o tamanho certinho, tá bom? Da trava lateral, que vocês vão cortar uma vez. E agora, o que é que a gente vai fazer? Você vai achar o meio. Isso na parte mais larga, tá? E aí, a gente vai posicionar aqui. Meio com meio. Vou pegar aqui meu forro. E vou posicionar meio com meio também. Só que aqui eu vou colocar frente com frente. E o meu forro eu vou colocar frente com frente do forro. Você vai colocar aqui. Colocou meio com meio. Agora a gente vai passar uma costurinha de segurança, prendendo aqui essa parte do meio, tá? Passa só uma costura para esse meio não sair daqui. Pronto, feito isso. Agora a gente vai vir aqui
para a ponta e a gente vai trazer esse zíper para cá. Tá vendo? Deixa eu aproximar mais para vocês verem. Eu vou pegar esse zíper aqui e vou trazer ele aqui para cima do vivo, para ele ficar da mesma largura da minha trava. Trago aqui, acerto direitinho o meu zíper. Agora eu trago o forro para cá. E agora eu vou levar para a máquina para costurar. Tá? Prende direitinho. Ajeita o zíper. Ajeita o forro. Se você preferir, você pode passar uma costura de segurança, tá bom? Aqui eu já vou fazer a costura definitiva. E aí, do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou levar esse zíper para lá. Vou posicionar o zíper de forma que fique a beiradinha com beiradinha certinho. E vou fazer minha costura. Vou recortar aqui a sobra de zíper. Misericórdia, cadê minha tesoura molada? Que aquela ali tá cega. Vou selar o zíper, a pontinha para não desfiar. Agora a gente vai virar aqui para a direita. E aí você já pode passar uma costura aqui, rebatendo. Ou, se preferir, você pode colocar também o forro todo para cá, tá? Eu vou optar por fazer essa costura embutida. Então, eu vou trocar aqui a minha linha, que eu tô com a linha transparente. Vou colocar a linha preta aqui em cima e vou passar a costura rebatendo. Feito isso, agora a gente vai colocar o forro pro outro lado. E eu vou travar ele aqui, tá? Já vou prender. E essa parte aqui já está pronta. É só recortar a sobra. Estou aqui produzindo uma outra necessaire e eu quero deixar aqui para vocês uma observação. Na parte da tampa vai vir escrito o tamanho do zíper, o tamanho da trava lateral, tá? Essa trava, gente, ela tá maior, porque pode ser que a sua margem de costura seja de 7 milímetros, pode ser também que sua margem de costura seja de 1 centímetro. Aí, para não ficar, não bater errado, o que foi que eu fiz? Essa parte daqui, ela está maior. A parte de cá, ela tá do tamanho certo. Aí, aqui embaixo, tem essa observação. O canal do zíper, depois de pronto, deve medir. Aí, no caso aqui, eu tô fazendo a tamanho P, ela deve ter 27,5 de comprimento. Aí, o que você vai fazer? Você vai medir daqui para cá 27 centímetros e meio. Daqui para cá 27 centímetros e meio. No meu caso aqui, eu vou ter que diminuir 3 centímetros. Mas aí você vê de acordo com o tamanho que você estiver fazendo, tá bom? Mas sempre você vai recortar desse lado daqui, tá bom? Da parte da trava. Nunca dessa parte daqui de cima, tá certo? Então, desse lado daqui é que vocês vão tirar a sobra, tá bom? Se sobrar. Se bater certinho, amém. Se não bater, aí é só vocês ver quanto tá sobrando e recortar desse lado daqui, beleza? Vamos prosseguir com a aula. Vamos iniciar agora a parte do bolso.
bolso interno, tá? Já peguei aqui o meu elástico, já peguei aqui o tamanho que foi informado lá na minha modelagem. E agora o que é que eu vou fazer? Aqui eu estou trabalhando com material que ele é corte a fio, ele não desfia. Mas se você estiver fazendo essa peça em tecido, você primeiramente vai fazer uma bainha, assim, faz uma dobra e faz uma bainha bem pequenininha, tá certo? Antes de iniciar essa parte aqui. O meu é, elástico, ele tem a largura de 1 centímetro, 1,2 centímetros, porque eu peguei o elástico que eu tenho aqui, ele é na largura de 2,5 e recortei ele no meio, tá? É só você vir cortando entre um elástico e outro, e ele não desfia, tá vendo? E aí o que é que a gente vai fazer? Se você é iniciante e preferir, você pode marcar com material que depois apague. Ou é só você fazer uma marcação e vir costurando em cima dessa marcação para que não fique aparecendo depois. Aqui eu não vou marcar, tá certo? Deixa eu até cortar aqui que tem um pedaço aqui ainda. Um pedacinho aqui na beirada com... E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou dobrar. A dobra que você vai fazer, ela tem que ser maior, um pouco maior, cerca de 0,5 centímetro só. Deixa eu cortar aqui, ficou, ó. De 0,5 centímetro maior do que o elástico que você vai estar utilizando. Se você estiver utilizando um elástico de 1,5, você vai deixar 0,5 centímetro a mais, então a dobra, perdão, vai ser de 1 centímetro, de 2 centímetros. Deixa eu olhar aqui a largura aqui que eu dobrei para falar com vocês. Aqui tá quase 2 centímetros, não chegou a 2 centímetros não, porque como eu disse a vocês, o meu elástico ele não tem 1 centímetro exato de largura, ele tem alguns milímetros. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou prender esse elástico. Vou passar aqui uma costura, prendendo aqui a ponta desse elástico. E aí do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trazer esse elástico para cá, vou dobrar, a mesma quantidade que você dobrar de um lado, você vai dobrar do outro. Se quiser, você pode fazer assim, ó, como eu tô fazendo aqui, colocar um pelo outro e ver se dobrou a mesma quantidade. E agora eu vou passar uma costura prendendo. Pronto, prendi de um lado, prendi do outro. Cuidado para não embolar o elástico, deixar ele retinho. E agora a gente vai iniciar aqui a costura desse elástico. O elástico ele vai ficar aqui no meio. A gente não vai costurar ele, tá bom? Então você fez um pontinho lá, estica, coloca o elástico para dentro, segura e costura. Tem que segurar lá na outra ponta, tá? Vai puxando. Aí eu puxo mais aqui do lado de cá, ajeita o elástico. Puxo, ajeito o elástico. Puxo, ajeita o elástico, vai sentindo o elástico com a mão, para não costurar ele. Pronto, nosso elástico já está costurado, agora você vai esticar ele. Estica, para ele ficar todo por um, para ele distribuir melhor aqui dentro, tá? Então já estiquei, ele já ficou distribuídozinho. Agora chegou o momento de aplicar esse bolso. Aqui eu tô fazendo uma necessaire, então é uma peça pequena. E eu quero aplicar esse bolso apenas na parte das costas, tá? E aqui eu não vou fazer divisão, eu vou deixar ele assim. Agora, se você for fazer divisão, o que é que você vai fazer? Deixa o seu forro reto
na parte de baixo, tá? Deixar ele bem retinho. Ele tem que ficar reto. Igual aqui. Aqui, por exemplo, o meu tá com a sobra. Aí eu vou puxar aqui, vou recortar e vou deixar ele bem retinho. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou achar o meio. Se você quiser, você também pode estar colocando um bolso na parte da frente, outro bolso na parte das costas, tá certo? Aqui eu só vou colocar na parte da frente, na parte das costas, perdão, da necessaire. Vou deixar também o tamanho para você colocar do lado, vai ser desse lado aqui também, se você quiser colocar um bolsinho, tá bom? E a forma vai ser, tanto na frente quanto nas costas, vai ser do mesmo jeito que eu vou explicar aqui para vocês agora. Já achei o meio, tá vendo? Na parte de cima, já achei o meio na parte de baixo. Vou colocar ele aqui rentezinho. E vou marcar o meio na parte de cima. E vou marcar o meio da parte de baixo. Isso para você que vai querer fazer o bolso e vai querer colocar a divisória, tá bom? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai puxar aqui ele, vai achar o meio em cima, vai achar o meio na parte de baixo, e aí você vai centralizar ele aqui, centralizar também com a parte de cima, utiliza uma régua, vai levar para a máquina e vai passar uma costura prendendo. Beleza? Isso para você que vai fazer o seu bolso com divisão. Eu vou deixar também a medida para quem desejar colocar o bolso aqui na lateral. E vai ser da mesma forma. Vocês vão pegar o forro de vocês, tá? Aqui eu recortei o forro maior. Ele tá meio tortinho, mas quando eu for costurar ele vai acabar. Depois eu vou recortar essa sobra, tá certo? Mas vocês vão colocar a parte de baixo, seja do porta-chuteira, seja da bolsa para academia, você vai colocar. Você vai deixar cerca de meio centímetro sobrando, tá? Você vai deixar sobrando meio centímetro aqui, você vai marcar. E aí, cara, mesma coisa. Você pode fazer o quê? Aqui eu já marquei de um lado, aí eu vou vir com a régua e vou marcar mais 1 centímetro. Tá? Pronto. Aí você marca direitinho. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu bolso, que eu vou deixar lá a medida, e você vai fazer do mesmo jeito que eu ensinei a você aqui. Você vai olhar a altura que está o seu bolso. Você vai descer cerca de 1 centímetro, você vai marcar 1 centímetro da marcação para cá, e vai virar esse bolso para cá. Tá? Se você preferir, você pode fazer o seguinte para ficar mais fácil. E aí, o que você vai fazer? Você vai descer 1 centímetro aqui, vai pegar seu bolso, e aí você vai marcar o limite do seu bolso aqui embaixo. Pronto. Aí você vai pegar a régua, a mesma distância que tá daqui para cá, tem que ficar daqui para cá. E aí você vai marcar, isso você vai fazer do lado direito, tá bom? Do seu forro aqui, porque eu tô dando um exemplo. Eu não vou colocar bolso, então eu não quero que fique marcado. Aí você vai pegar o seu bolso, vai colocar a frente do bolso com frente do forro, lembrando que aqui é só um exemplo. E aí você vai começar a costurar, tá? Na marcação, faz as preguinhas bonitinhas, até ficar do mesmo tamanho, de um lado e do outro, para ficar retinho, tá certo? Costurado, aí você vai virar ele pro lado direito, o bolso, e vai costurar aqui, certinho? A costura aqui embaixo, gente, não precisa ser costura de um pé de máquina, não. Costure apenas meio centímetro, tá bom? Meio pé de máquina tá ótimo para você
tá costurando esse bolso. Aí você vai perder o quê? Meio centímetro, a distância daqui vai ficar de 1,5, tá? Eu deixei 1 centímetro aqui, costura meio aqui, o seu bolso ele vai ficar 1,5 menor do que o folga, tá certo? Combinado? Mas aqui eu não vou fazer esse bolso aqui na parte de baixo, né, das laterais, eu vou fazer ele apenas na parte das costas e não vou colocar divisória. Aí vocês aprenderam como vocês vão colocar a divisão, mas aqui eu vou fazer sem. E aí, como eu vou fazer sem divisão, eu vou levar para a máquina e vou prender esse forro, tá? Coloca avesso com avesso, leva para a máquina e prende. Aqui na parte das costas, se vocês desejarem, vocês podem fazer um bolso também e colocar. Basta você ver a altura que você vai querer, tá? Vou estar utilizando aqui essa parte do fundo para mostrar para vocês. Vocês veem a altura que vocês vão querer o bolso de vocês. Posiciona, coloca um viés de acabamento, coloca o forro bonitinho e coloca aqui. Se quiser, pode fazer também com acabamento com zíper, tá bom? Mas aqui na parte das costas eu não vou colocar nada. Mas você pode estar acrescentando detalhes na sua peça, certo? Então vamos lá. Agora eu vou prender aqui esse forro. Como eu tô falando com vocês, eu não tô utilizando estruturador, mas vai ter a modelagem do estruturador aí para você que desejar usar, tá bom? Então vou prender aqui esse forro e já venho. Já recortei aqui a sobra. E agora eu vou prender o meu bolso. Eu vou posicionar ele aqui na lateral. Tá? Posiciona ali. E vou costurar ele aqui do lado. A costura na beirada, tá bom, gente? Uma costura de segurança. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou prender ele aqui. Posiciona ele lá embaixo, tá? Já prender aqui. Faço uma costura na beiradinha, viu? Aqui eu já até entrei um pouquinho a mais. Mas tá errado. Faço a costura na beirada, para não ficar mostrando. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Cadê o meio? Pra ficar, né? O franzido. Metade para um lado, metade para o outro. Eu vou colocar aqui meio com meio. E aí vou fazer uma dobrinha para esse lado. Uma dobrinha pro lado de cá. E do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Coloco uma dobrinha pro lado de lá. Dobrinha pra cá. E uma dobrinha do lado de cá. Agora eu corto o excesso. E vou passar agora o vivo aqui na parte das costas. Já peguei aqui o meu vivo. Como eu disse para vocês, estou usando o vivo encapado. Peguei um pedacinho de material para fazer o acabamento. E agora é só ir costurando, beiradinha com beiradinha.
Vivo da parte das costas costurado. E a parte das costas na parte de dentro ficou assim. E do lado de fora assim. Como eu disse, vocês podem ficar à vontade se desejarem, perdão, colocar um bolso, tá? Na parte da frente eu já aproveitei, já coloquei o forro da mesma forma que eu coloquei na parte das costas, só fui prender. Não estou utilizando nenhum estruturador térmico ou nenhum estruturador, tá? A não ser o nylon 600. Aqui, gente, o meio, a gente tem que achar o meio. Agora é bom que vocês achem esse meio antes de colocar o forro, tá? Ou antes de colocar o bolso, porque fica um excesso de material. Então, para facilitar, não vai dar para fazer pique por conta do bolso, mas coloquei certo. Tá? Então, achem o meio dessa parte aqui. Eu ia aproveitar a parte de trás. Ó, aqui do lado você vai colocar lateral com lateral. Só que vai chegar a parte da curva e não vai ter, tá vendo? Eu vou pegar aqui a minha modelagem, já que eu esqueci, né, de achar o meio. E vou utilizar a minha modelagem. Ó, isso aqui que vocês vão ter que fazer. Só que eu esqueci, né? Aí agora eu vou colocar a modelagem aqui. Coloco ela certinho. Para marcar o meio. E agora eu vou passar também o vivo. Vivo aplicado tanto na parte da frente quanto na parte das costas, tá? Lembrando que é espelhado, porque quando virar ele vai ficar certinho. Já tô aqui com a parte do fole, mas antes a gente tem que fazer a trava, onde a gente vai colocar a meia argola, para a gente estar utilizando a alça tiracolo. Na necessaire, eu não vou estar utilizando, mas eu vou mostrar para vocês como vocês devem fazer, tá bom? O material que vocês podem estar utilizando varia bastante. Eu acho que tudo depende do público com o qual você trabalha. Eu trabalho aqui tanto com produtos assim, que eu chamo de premium, né? Quanto com brindes, que são aqueles produtos que não vão forro, são produtos mais em contas, que eu consigo vender a quantidade. Ou até a unidade também, um pouquinho mais caro do que a quantidade, mas também eu consigo vender. Então, os materiais que vocês vão utilizar vai variar daquilo que você deseja. Se você quer utilizar peças em metal ou se vocês querem utilizar em plástico, tá? A peça inspiração ela é toda em plástico, porém lembre, bolsa de academia vai peso. Utilize um material que vai suportar esse peso, tá bom? Aqui eu vou estar utilizando a meia argola de metal. A minha meia argola ela tem a largura de 3 centímetros. Mas, se você preferir, você pode estar utilizando meia argola da largura que você desejar, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha régua e vou medir na largura de 6 centímetros. A altura é 14, mas a largura é de 6 centímetros. A largura vai ser sempre o dobro da largura da sua meia argola. Por exemplo, a minha é de 3, então eu tô cortando ela na largura de 6 centímetros. Se a sua meia argola for na largura de 2,5, você vai cortar o dobro, que é 5 centímetros. Se for de 4 centímetros, o dobro, que é 8. Agora, se você for iniciante, eu aconselho que você marque o meio, tá bom? Porque aí vai facilitar a sua vida. E agora você pode tanto estar utilizando a cola, quanto tá utilizando também a fita dupla face para fazer esse processo. Agora a gente dobra no meio, onde tá a marcação de um lado e do outro. Aí no caso vai estar colado, né, ou com a cola ou com
a fita dupla face, você leva para a máquina e faz uma costura. Essa costura você vai fazer de um lado e depois você vai fazer do outro. Só que também tem um detalhe muito importante. Essa alça, ela vai receber peso. Então, é muito importante que a gente estruture essa alça. Aqui eu esqueci, mas você aí não vai esquecer. O estruturador você pode estar utilizando TNT 150, pode estar usando o nylon 600 ou até mesmo uma fita crepe. Ela pode também ser utilizada para estar reforçando essa alça. Mas isso você vai fazer antes de passar cola ou colocar a fita dupla face, tá bom? Você vai colocar no meio, como eu tô mostrando aqui para vocês. Coloque, se for utilizar a fita crepe, coloque 2 camadas de fita crepe, tá bom? E aí vocês colocam, só depois que você vai fazer a marcação do meio, você vai passar a cola ou vai passar a sua fita dupla face, tá certo? Mas não deixe de fazer, porque isso é muito importante, porque essa parte ela vai levar peso. Agora a gente dobra, corta no meio, porque a gente vai precisar de 2 partes dessa, e aí a gente vai colocar uma em cada meia argola. Essa parte, gente, da dobra, ela fica para a parte de dentro, tá bom? E aí a gente vai posicionar ela, você vai marcar o meio da sua lateral, e aí você vai posicionar ela no meio, tá? E vai passar uma costura de segurança, tá? A costura final vai ser quando a gente costurar a parte do fundo. E aí a mesma coisa você faz com a outra meia argola. Não se preocupem, essa partezinha aí ela não vai ficar aparecendo, tá? Ela vai ficar escondidinha ali na parte de dentro. E aí você coloca do outro lado e também faz a costura prendendo. Aqui eu não vou colocar, porque como eu disse para vocês, eu estou fazendo uma nécessaire. Então eu não vejo necessidade de colocar, tá? Só se o seu cliente pedir, você pode sim acrescentar, tá bom? Aqui eu não vou colocar. E a gente agora vai partir para a costura do fundo, tá bom? Eu vou descosturar aqui rapidinho. E aí a gente vai pegar a parte do fundo. A minha parte do fundo eu estruturei com nylon 600, tá bom? Não vão estar utilizando nenhuma outra estruturação, mas na modelagem vai ter a estrutura, o tamanho da estrutura do fundo, para vocês estarem recortando e colando, tá certo? Aqui eu já peguei o meu forro, tá? Já coloquei principal frente com frente, agora eu vou colocar o forro também frente com frente. Lembrando que eu cortei o meu forro maior. Agora a gente vai para a máquina, dá retrocesso no início, retrocesso no final, tá bom? Já tô fazendo uma costura de pé de máquina, mas se você preferir pode fazer uma costura de segurança. Confere se tá tudo certinho e depois passa uma outra costura. Agora eu vou virar pro outro lado, tá? Vou colocar também frente do meu forro com frente do meu forro. Lembrando que eu deixei ele maior 1 centímetro, né, de cada lado. Eu gosto sempre de deixar essa folguinha, mas você pode deixar uma folga só de meio centímetro, tá bom? Para não sobrar. E agora eu também coloco frente do meu principal com frente do principal, frente do forro com frente do forro. E aí a gente leva para a máquina. Não esqueçam de dar retrocesso no início e no final. Gente, essa parte deu um BO aqui com o microfone, aí eu tô narrando pra vocês, tá bom? Por isso que vocês estão ouvindo só a minha voz, não estão ouvindo a zoada da máquina. Pronto, agora você corta, tá? As sobras e a gente vai desvirar esse forro, vai colocar esse forro virado pra parte do fundo. E aí a gente vai levar para a máquina novamente e vamos fazer uma costura unindo o forro na parte do fundo. E depois a gente vai recortar a sobra desse forro, tá bom? Então vocês podem levar para a máquina
e faz a costura na beiradinha. É muito importante que essa costura seja na beirada, tá certo? Que a gente vai fazer a costura definitiva na hora que tiver fazendo o fechamento da nossa peça. Já recortei aqui a sobra, agora eu vou rebater aqui na lateral. Vou pegar o outro lado, já vou colocar aqui. Chegou o momento da gente marcar o meio do nosso folho. E eu quero deixar uma observação aqui para vocês. Na modelagem da frente de cada modelo, vai ter escrito meio do canal do zíper, mais, aqui por exemplo, é o porta-chuteira. Vai ser meio do canal do zíper mais 2 centímetros. A necessaire menor, eu estava aqui fazendo os testes, e aí eu fiz ela, tá? E o meio dela é diferente. É meio mais um. A necessaire grande é meio mais um e meio. Então, cada uma das modelagens tem uma diferença na questão do meio do fole, tá? Do canal do zíper. E eu vou explicar agora para vocês como vocês vão fazer. Vocês vão pegar aqui, vão achar o meio, vai colocar aqui o meio da costura, tá? Opa, já ia colocar errado, tá vendo? Eu já ia colocar com esse aqui, não é. É com esse de cá, ó. Não é com esse daqui do zíper, com o de baixo, tá? Eu já até coloquei aqui que eu tô fazendo porta-chuteira. Já coloquei ali a meia argola. Então, eu marquei aqui o meio. E aí eu venho. Deixa eu recortar aqui essa sobra. Pra não atrapalhar. E aí você bota assim, o meio. E vem, tá? Até achar o meio. O meio já tá aqui marcado, que eu já marquei anteriormente. E aí o que você vai fazer? Para esse lado daqui, que é a abertura da tampa, eu vou colocar o meio mais 2 centímetros. Então, daqui do meio pro lado, eu vou colocar aqui marcado 2 centímetros. Do outro lado, eu já achei o meio também. E vou marcar também 2 centímetros. Do meio para o lado da onde está a abertura da nossa tampa. Mais 2 centímetros. Bom? E como eu expliquei para vocês, cada tamanho tem uma distância diferente, certo? Essa necessaire mesmo que vocês estão fazendo junto comigo no vídeo, ela é 1,5, tá? É do meio para cá, 1,5 cm. Ah, ele quer só meio centímetro. É meio centímetro, gente, mas faz a diferença no final, tá? E aí agora o que é que eu vou fazer? Desse meio daqui de cima é que eu vou achar o meio na parte de baixo. E aí eu vou vir aqui. E vou achar o meio cá embaixo. Do outro lado a mesma coisa. Vou para aquele meio que eu encontrei agora. Vou vir aqui. Pronto, agora é só
levar para costurar. Aqui eu tô fazendo, gente, como brinde, tá? Material de brinde a gente não coloca forro, não coloca estrutura. E agora vocês vão seguir aí com o passo a passo. Agora você vai decidir para qual lado você quer que fique a sua abertura. Deixa eu desvirar aqui para mostrar para vocês. Na peça inspiração, ele fica virado para o mesmo lado da curva. Então, eu vou manter isso aqui. Só que, como eu disse para vocês, eu fiz o bolso para o lado contrário. Então, pode ser que o de vocês, se o bolso estiver para o outro lado, vocês coloquem do lado de cá. Então, a regra desse modelo é a seguinte. Do lado onde está a curva maior, é para o lado ao qual você vai colocar a sua abertura. Tá certo? Então, agora eu vou desvirar aqui. E aí, posiciono a abertura pro lado. Tá vendo aqui que ela tá pro mesmo lado que eu preciso. Aí, agora, a gente vai usar os nossos lindos, maravilhosos facilitadores, que são os clips. Vou pegar aqui minha caixinha. E aí, a gente vem colocando. Essa parte aqui, deixa eu recortar aqui a sobra. Essa parte aqui, ela vai ficar virada para cá. Do mesmo jeito que ela tá aqui, ela vai ficar, tá certo? Então, eu já vou posicionar ela aqui. Já clipei esse lado daqui. Vamos fazer a nossa alça de mão da nossa necessaire. Essa alça, gente, vocês podem fazer tanto para a necessaire, tanto para o porta-chuteiro, tá? Que o porta-chuteiro você pode também levar na mão. Se você desejar, você pode também estar colocando na sacola, tá bom? É uma opção de seu cliente poder levar ela na mão. Porém, o que eu indico é que vocês utilizem ou no porta-chuteira ou na necessaire, tá? Aqui eu já peguei o pedaço aqui no tamanho da minha alça, né? No tamanho. E cortei na largura de 10 centímetros, porque eu quero essa alça na largura de 2,5 centímetros. Mas se você, assim como eu, estiver fazendo sua alça com o material que você está utilizando e quiser uma alça mais larga, vamos supor, você quer uma alça na largura de 3 centímetros. Você vai multiplicar esses 3 vezes 4. Sempre a largura vezes 4 centímetros, tá bom? Ao contrário da trava que a gente utilizou para fazer, né? A trava para colocar meia argola, a gente utilizou vezes 2, porque a gente dobrou aqui no meio. Porém, a alça de mão, a gente vai multiplicar por 4. Aqui eu já achei o meio, peguei uma fita crepe, já coloquei aqui para reforçar. Fita crepe, ela serve, gente, como trava, né, para esse material. E aí eu vou trazer aqui, ó. Eu vou dobrar até o meio de um lado. Vou dobrar até o meio do outro. E vou dobrar. Pronto, aqui eu vou trazer para a máquina. E vou fazer uma costura. Vou dobrar aqui. Dobrar aqui, juntar direitinho, né, as pontas. E dobrar novamente. Pronto. Agora eu vou passar uma costura na beirada. Lembre de trocar a linha. Aqui, por exemplo, eu tô costurando com uma linha transparente embaixo e preta em cima. E aí era, né? Era
de eu trocar a linha de baixo, mas eu esqueci. Mas, reparem, não ficou ruim, não ficou mostrando muito e dá para disfarçar tranquilamente. Então, eu vou deixar, tá? Essa peça aqui é uma peça teste também. Então, eu vou estar colocando essa alça aqui, na direção dessa minha costura que tá aqui, só que pro lado de baixo, tá bom? E aí não tem risco da gente costurar a nossa alça torta, tá bom? Então, vamos para a máquina para poder fazer a costura da nossa peça. Eu vou estar trocando aqui a linha, porque agora eu vou estar fazendo a parte de dentro do forro. Agora eu vou fechar a peça e vou estar utilizando o meu viés. E aí eu vou prender ele aqui logo no início. Coloco frente do meu viés com frente aqui. Eita, depois eu vou longe. Já vou deixar ele presinho aqui. E aí facilita agora aqui no início. Se você desejar, você pode clipar ele todo aqui, tá? Mas eu geralmente só clipo aqui no início. E agora eu vou posicionar aqui. Você vai ver que vai ter a marcação da costura do vivo. A gente vai passar a nossa costura em cima dessa costura, tá certo? Que aí não corre o risco. Pega o seu cursor, deixa ele cá na ponta, tá? Para não atrapalhar na hora de fechar a peça. E agora chegou o momento de colocar a alça. Se você, assim como eu, está fazendo, né, está assistindo pela segunda vez o vídeo, gente, assista primeiro o vídeo para poder fazer a peça toda, tá? Não inventem de fazer o contrário, não. Aí agora a gente vai prender aqui essa alça. E aí vocês olham direitinho, vê se foi realmente tudo costurado. Agora eu já vou desvirar aqui para poder fazer o acabamento do viés. Aí agora é só você vir dobrando, tá? Eu começo dobrando aqui dessa parte que eu costurei por último e venho cripando. Essa parte aqui do viés você deixando já cripado vai facilitar bastante na hora de você costurar o viés, tá? Dobra, traz pra cá. E eu vou fazer em volta toda, já vem. Já clipei toda a minha peça e agora eu vou levar para a máquina para costurar esse viés.
Agora é cortar as sobras de linha. Sela essas sobras, gente, para não ficar essas pontinhas aparecendo, que também fica feio. Olha que eu tô trabalhando aqui com uma linha transparente. Mas até a linha transparente, se a gente não selar, o acabamento fica feio. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou clipar também a parte das costas e já venho. Um detalhe que eu já falei com vocês e vou repetir aqui, ó. Cortem essas sobrinhas que ficar, tá? Porque senão elas podem atrapalhar você no momento de fechamento da sua peça. Então, vou clipar aqui já. Já clipei a parte das costas, deixei aqui a minha alça, que para eu não esquecer, já vou fazer como eu fiz lá, lembra? Eu já tinha esquecido, mas acabou que deu certo, né? Coloca o viés dobrado, sempre frente do viés com frente do forro. E agora eu vou levar para a máquina, olhe, deixe um lado aqui aberto, eu só deixei esse lado de cá, que eu gosto de estar pegando no material aqui por dentro. Então, acho que assim facilita, tá? E agora é só encaixar na máquina e vir fazendo o fechamento. Esse lado daqui fica um pouco mais complicado, por isso que a gente inicia a costura pela parte da frente, tá? Pronto. Segui aqui. E agora é só alegria. Peça pronta. Não esqueçam, gente, de vir cortando, tá? Os excessos de linha, ajeitando direitinho. Aqui, como eu disse, vocês podem colocar bolso também na parte da frente. Eu coloquei só de um lado aqui para mostrar para vocês que, na verdade, eu nem ia colocar bolso. Gente, agora é só abrir. Excesso de linha. Agora a gente vai pegar um secador de cabelo. Se você não tem, gente, providencia, tá? Tem uns baratinhos aí no mercado. É algo que você precisa apenas para esquentar, tá? O seu sintético. Aqui eu esquento principalmente essas quinas aqui. São as que mais dão, né, um trabalhinho na hora de desvirar. Chegou o momento do nascimento da nossa peça. Ai, gente, eu peço desculpa a vocês, porque era pra essa peça ter saído antes, mas eu tinha encomendas para entregar e aí não deu tempo. Mas Dia dos Pais está aí, tá? Peça masculina você não vende só no Dia dos Pais, você vende o ano inteiro. E a gente sabe que peça masculina é algo que demora um pouco, né, pra gente encontrar, principalmente aqui no YouTube. Eu não acho muitas necessárias masculinas, não. E essa aqui, ela ficou sensacional. E agora é só a gente ajeitar o nosso vivo. E a nossa necessaire, ela já está pronta. É só a gente vir ajeitando o vivo para dar o formato que a gente precisa. Aqui o bolsinho, o acabamento, gente, desse bolso. Aqui o bolso principal.
ficou uma abertura boa. Ajeita também o vivo da tampa. Ó, eu fiz essa peça toda sem estruturação, só mesmo com o nylon 600. E eu gostei bastante, tá vendo? De como ela ficou. Ela ficou uma peça durinha, ela não ficou uma peça tão mole. Principalmente a tampa, que a gente utilizou vivo. Se não utilizasse o vivo, ela poderia realmente ficar molinha. Então, se você fizer a peça, né, que você tem a opção de fazer essa peça toda sem vivo. Se você não for utilizar vivo, utilize um emborrachado, tá bom? Nessa parte daqui, para deixar ela bem firmezinha, não deixar ela muito molenga, não. E aí, gente, o que vocês acharam dessa peça? Eu vou fazer as alterações que eu desejo fazer aqui na modelagem. E aí, o porta-chuteiras que eu vou fazer, ele já vai estar com a modelagem ajustada. E aí eu vou trazer para vocês verem, tá certo? Vocês vão ver aí na abertura do nosso vídeo. E aí, conta aqui nos comentários o que você achou desse projeto. Ah, não se esquece de seguir aqui o canal para não perder nenhuma novidade. E não se esquece também de me seguir lá no Instagram. Eu quero muito ver como ficou a peça de vocês. Lembrando que o valor de R$ 15 é um valor promocional, tá bom? Então não perca tempo e adquira já o seu projeto. Por apenas R$ 15, cada peça sai por apenas R$ 3. Lembrando que temos a bolsa esportiva, o porta-chuteira, que ele é mais baixo, temos também a bolsa para academia, a Necessaire G e a Necessaire P. Então, agradeço a vocês por ter ficado comigo até aqui e até o próximo projeto. Tchau!